cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olha só, boa noite a todos. Conversa Literária já está no ar, isso mesmo. Gostaria de agradecer a você que já está conosco, compartilhando, curtindo, comentando a nossa conversa literária. Isso mesmo. Olha só, hoje, quinta-feira, olha, 29 de abril. Geralmente a conversa literária tem ocorrido nas quarta-feiras, mas a gente faz aí uma adaptação, vez ou outra a gente começa na terça, na quinta, e assim a gente tem conduzido a nossa conversa literária. Então, com você, Reginaldo Nascimento, apresentando hoje, graças a Deus, ao nosso bom Deus, mais uma conversa literária. Nós temos aqui a apresentação de um livro, História do Ceará em Cordel, do professor Arthur Pinheiro, onde eu mando aqui um forte abraço a todos os nossos amigos, né, historiadores que estão acompanhando. Ele diz o seguinte, eu vou colocar aqui um pouco à frente para que vocês possam acompanhar aqui a capa. Né? A história que aqui neste verso vou contar tem início com a vinda do europeu para cá, mas existe outra história antes do europeu chegar. Delimitado o período, podemos então dizer que a primeira tentativa para tudo acontecer deu-se com Pero Coelho, que aqui tentou viver. Em 1603, Pero Coelho chegou e fundou aqui um forte, que a ele denominou Forte de São Tiago, que pouco tempo durou. Então, um forte abraço, foi um trecho aqui do Cordel, né? Tem um livro aqui, justamente nosso amigo, professor Arthur, que é professor de História. Forte abraço, professor. E a nossa temática de hoje é justamente sobre História. Então, vamos agora já conversar aqui um pouco, chamar aqui a presença do nosso amigo e nossa amiga, que está sempre participando conosco, professor que está conosco aqui, professor Camilo. Boa noite, professor. Boa noite, Reginaldo. Boa noite você que está em casa aí, acompanhando pelas redes sociais do Reginaldo Nascimento. É uma honra estar aqui com você, bater esse papo hoje à noite sobre o papel do ensino de História na atualidade. Obrigado pelo convite, meu amigo. Nós que agradecemos, professor. Né? E estamos aqui, mais uma vez, né, agradecendo o professor Camilo. O professor Camilo esteve conosco também, né, no lançamento do livro Reflorescer Poético, o novo jeito de chegar ao mundo. Ele que brilhantemente, né, ministrou ali conosco como mestre de cerimônia, onde esteve, né, aprontando conosco, digamos assim, o nosso lançamento, que foi no início desse ano. Daqui a pouquinho a gente pode recordar um pouco mais. Professor Camilo, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente chama o senhor de novo para falar um pouco quem é esse convidado ilustre que está conosco. Nós já temos aqui alguns amigos conectados, mandando aqui a sua mensagem. Boa noite, Gabriel Cardoso, meu menino, grande rapaz que está sempre conectado conosco. E vamos também com o nosso amigo convidado, professor Otávio Bastos. Olá, professor, boa noite. Boa noite, Reginaldo. Um abraço. É um prazer estar com vocês. É um prazer. Abraço a todos que estão assistindo. Abraço, professor. Todos aí os ouvintes, né? Tá todo mundo ligado. E vamos essa conversa, né? O ensino de história, ver como é que tem esse cordel. Achei bacana a abertura do programa, lendo o cordel. Muito bom. Importante isso para os dias atuais. Eu agradeço por ser convidado, amigo. Obrigado, professor, também pela sua presença, né? Daqui a pouquinho ele vai estar voltando para falar conosco sobre a nossa temática. Lembrando que nós temos aí, né? Eu vou compartilhar um pouco essa vinheta que é do Giro. Isso mesmo, Giro Cultural. O programa Conversa Literária tem aí um quadro chamado Giro Cultural. Inclusive, essas fotos aí estão aí no slide, né, de apresentação do Giro Cultural. Contém a apresentação de versos, né, diversas conversas literárias ao longo de 2020 e agora há pouco, né, beirando também 2021. Então, você que está participando pela primeira vez da nossa conversa literária, tanto no podcast, tanto no YouTube, né, você sempre está conectado conosco. Então, vamos agora abrir a tela do professor Camilo.
Professor Camilo, tem uma perguntinha que a gente sempre faz no começo do programa. Quem é o nosso convidado de hoje? Então, fica aí a palavra para o professor Camilo se apresentar. Obrigado, Reginaldo. Saúdo você, saúdo o Otávio, que está aqui conosco. É uma honra também conhecê-lo, professor Otávio. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, né? Como já diria o nosso querido Belchior. A frase de Augusto Ponte que ele utilizou para abrir sua canção, né? Me define muito bem, né? Eu sou nascido numa pequena cidade do interior do Ceará, a pequena, mas linda Jaguaruana, a terra da rede, que fica ali no finalzinho do Vale do Jaguaribe, já se tornando o litoral leste, entre as cidades de Russas, de Aracati. Sou filho de um pai... sou filho de um pai agricultor, de uma mãe dona de casa, e sempre estudei em escola pública. Eu me formei na Universidade Pública, na Universidade Estadual do Ceará, no campus de Limoeiro do Norte, né, na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos. E migrei aqui para Fortaleza, onde moro até hoje, com uma primeira passagem em 97, depois em 2003, quando eu vim estudar, fazer mestrado, trabalhar como professor, né, que é o que me define, e depois cursar o doutorado, tudo em História. Essa é a minha trajetória acadêmica, e hoje eu sou professor da rede pública estadual do Ceará, aqui em Fortaleza, né? Comecei a trabalhar em Maracanaú, em Pacatuba, em duas cidades da região metropolitana de Fortaleza, onde, por exemplo, ainda hoje meus pais moram, né, em Pacatuba, e minha esposa trabalha em Maracanaú. Então, comecei minha vida pública como professor lá no interior ainda, mas quando eu me mudei para Fortaleza, me tornei professor da rede pública, primeiro temporário, e aí depois passei no concurso de 2010, e aí em 2012 eu vim para Fortaleza para a gestão de uma escola de educação profissional, me afastei para estudar para o doutorado, e depois voltei no final de 2017 lá para a EP Jaime Alencar de Oliveira, que fica no Luciano Cavalcante, ali no Jardim das Oliveiras, onde eu trabalho hoje, e tenho a honra de compartilhar um pouco dessa trajetória da educação cearense através da construção desse sentido, né? Inclusive fazer um registro, ontem, dia 28, foi o Dia Nacional da Educação, então vale muito a pena você trazer essa temática para a nossa live aqui como algo que move com a educação, principalmente quando a gente fala do ensino de história. Hoje eu estou assumindo funções, sou professor universitário na FBJ, lá em Aracati, num curso de pedagogia, mas eu me defino como professor de história, né? O que você é, Camilo? Eu sou professor de história, né? É tanto que se incorporou ao meu nome, está aí escrito, né? Professor Camilo. Eu acho que essa apresentação contempla muito o que eu sou e como eu me constituí, né? E vale para abraçar cada um de vocês que está aí do outro lado, assistindo, acompanhando o canal do Reginaldo, e tem essa disponibilidade para sempre aqui no Conversa Literária compartilhar experiências e aprender um pouco mais assim, eu acho que a gente que está falando aqui aprende muito também com as experiências que recebe de cada um de vocês através das redes, né? Então, assim, para mim faz uma diferença muito grande e vale muito a pena compartilhar isso com vocês. Muito bem, professor. Nós que temos aqui mesmo agradecer, né, esse compartilhamento que nós estamos, né, sempre estamos aí fazendo através da Conversa Literária. Você que está assistindo aí no YouTube, que está ouvindo pelo podcast, que também está acompanhando ao vivo no Facebook. Sempre uma honra para a gente, né, tê-lo aqui conosco, tê-la conosco. Agora, para marcar sua presença, você tem que fazer aquele velho momento, né, de compartilhar, de curtir, comentar. Então, coloca aí no chat aí uma boa noite, diga qual cidade ou estado que você está participando, para a gente ter mais ou menos aqui a noção onde está chegando aqui o nosso projeto. Muito obrigado, professor. Daqui a pouquinho a gente retoma com o senhor. E nesse momento eu vou convidar nosso amigo professor Otávio para fazer a sua apresentação. Quem é o nosso convidado de hoje? Professor Otávio. Pois é, prazer, né? Eu nasci em Fortaleza,
mas vim morar muito cedo em Caucaia. Então, eu sou caucaiense, né? A minha pesquisa, sempre as escolas que eu leciono em Caucaia, sou professor da rede pública municipal de Caucaia. Minha própria pesquisa é na rede pública municipal de Caucaia, que eu trabalho com cordel, né? O ensino de cordel nas aulas de história. Então, eu utilizo o cordel nas aulas de história, para poder utilizar, fazer com que o cotidiano dos alunos tenha a ver com o ensino de história. Então, e eles possam aprender sobre isso. Meus pais, como o professor falou, o professor Camilo estava falando, né? Meus pais também são de origem humilde, né? Minha mãe no interior do estado, meu pai de Fortaleza. Meu pai motorista de ônibus, minha mãe dona de casa. E eu sou da escola pública também, aqui da Caucaia, sou da universidade pública, né? Também da Caucaia, meu mestrado sou da universidade pública, meu mestrado também na universidade pública, estudei em escola pública, né? Então, meu mestrado é na UES, terminei há pouco tempo meu mestrado na UES, que eu utilizo o cordel, né, que é no ensino de história, como o professor Camilo falou, que tudo dele é história. Eu também sou professor de história da rede pública, minha graduação, especialização, mestrado, tudo no ensino de história. Então, eu espero que eu possa contribuir com vocês, né, com o programa, né, com toda essa questão dos dias atuais, né, meio conturbado, mas nós vamos dando visão melhores para os alunos, né? Que o mais importante é quem aprende, né? Então, eu como outros, né, são eternos aprendizes. Então, aqui eu estou comentando, falando, mas estou absorvendo e aprendendo com vocês também. Então, um grande abraço, é isso, é simplicidade. Então, vamos lá, né? Muito bem, professores. Então, é esta nossa abertura, né, na conversa literária, com o tema a importância do ensino de história nos tempos atuais. Como a gente pode, como historiador, né, compartilhar esse momento de pandemia, mas também sabendo dessa importância, valorizando o ensino de história e de que forma nós estamos aí dentro da sala de aula virtual, dentro do seu projeto pedagógico, podendo aí contribuir, né, para que as nossas crianças, adolescentes, inclusive os adultos, né, alunos, possam estar, sim, tirando, entre aspas, aproveito, né, desse momento tão crítico, mas fazendo também links com outros momentos que tivemos aí na nossa história. Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos que estão participando, já estão mandando aqui o seu alô, Kelma Cardoso, minha esposa, sempre colaborando conosco, compartilhando também. Vanessa Nascimento, boa noite, Vanessa. Temos aqui Erasmo Vasconcelos, boa noite, Erasmo. Quero mandando um recado aqui, professor Camilo, Carol, seja bem-vindo. Temos também a professora Angelânia Barros. Opa, professora, boa noite, obrigado pela participação. Tem uma conterrânea de Caucaia aqui, olha só, tá mandando aí um alô. E fazendo aqui também uma saudação azul marinho a todos da Guarda Municipal de Caucaia, de Fortaleza, de Maracanaú, qual faço parte, né, acompanha os quadros funcionários da Guarda, e a todos aqueles guardas que estão acompanhando também, compartilhando cultura. Aí temos aqui Caucaia marcando presença, isto mesmo. Vamos puxar um pouco, né, a fala aqui sobre cordel. Daqui a pouquinho o professor Camilo vai fazer a sua explanação, mas eu vou chamar um pouco, fiquei curioso, né, para saber como ensinar história através de cordel. Professor Otávio, conte aí para a gente como é essa experiência, como foi esse projeto, né, que se tornou na sua dissertação de mestrado, e mandando um abraço aqui à professora Fátima, né, que também está ligadinha conosco, que teve esse momento de compartilhar seu contato e você ser aqui brilhantemente atender nosso convite. Com você. Professor, um abraço à professora Fátima, minha orientadora, excelente pessoa. Então, eu já utilizo há algum tempo o cordel nas aulas de história. Então, eu já faço isso nas aulas de história. Então, quando eu vou para o mestrado, já na especialização com a minha orientadora, eu já começo a trabalhar essa ideia. Por que não trazer para uma pesquisa, né? Aí vai para a especialização, aí depois no mestrado, a mesma coisa. Vamos utilizar, continuar fazendo algo que você já faz. Então, a minha orientadora vai incentivando eu colocar isso na pesquisa. Então, eu já faço isso na escola, tanto quando eu estava na rede estadual, como na municipal. Então, eu sempre trabalhei a questão, a patativa do assaré, sabe? Os cordéis em sala de aula. Mas como? Professor, sim, como? Só um cordel? Não, calma. Eu utilizo para a gente saber um pouco do cotidiano
do aluno. Então, para que o aluno tenha acesso ao seu próprio cotidiano, o que eu faço? Eu trago o cordel. Muitas das vezes, a história, como tudo é história, então nós pegamos o livro didático, vamos falar do 9º ano, por um exemplo, né? Do Ensino Fundamental 2, 9º ano. Então, nós estamos no livro de história, começando o ano, os alunos nunca ouviram falar de cotidiano, o que é cotidiano, sabe coisas da França, sabe coisas de São Paulo, mas do Ceará, do Nordeste, do interior, do chão, da chuva, daquela raiz. Então, eu me peguei pensando, vamos mostrar aos discentes, né, que eles podem ter acesso ao seu próprio cotidiano. Mas como? Então, eu trago como parâmetro, né, eu trago como auxílio para o livro didático os cordéis. Como? Quando, por exemplo, vou dar um exemplo, não é, no ensino de história. Quando nós estamos falando sobre proclamação da República, política dos coronéis, né, o coronelismo, a política café com leite, tudo aquilo que o 9º ano traz de história do Brasil. E aí, para que os alunos compreendam, se agarrem nesse momento, eu trago um cordel. Que o cordel ele vai falar da chuva, ele vai falar de um romance, o cordel vai falar de algo que acontecia naquela região. Então, eu trago algo que acontecia, por exemplo, em Juazeiro do Norte, naquela importância religiosa de Juazeiro do Norte, a importância do Padre Cícero. Então, tudo isso tem no cordel. E eu apresento em sala de aula o cordel para os alunos nessa questão do ensino de história. Para que não fique somente aquela coisa existe uma questão tradicional, já bem ultrapassada, mas que ainda acontece, de você estar só se prendendo, faz uma atividade, lê o livro, isso o livro didático, né? Lê o livro, faça uma prova. Então, eu trago o cordel para a sala de aula. Então, muito mais além, porque a própria avaliação dos alunos, né, quando ele chega na avaliação, eu tenho um período que eu uso o cordel. Como? Numa nota para ele, uma nota parcial, uma nota bimestral, que eles possam, isso no Fundamental 2, para que eles possam produzir. Então, eles vão produzir o próprio cordel deles e vão apresentar para a sala, para o professor e para outras pessoas. Então, a importância do cordel no ensino de história que eu trago é isso, para que eles possam ter acesso ao seu próprio cotidiano, conhecer aquela história, como é sabido, né? A história dos derrotados, por exemplo, né? O que aconteceu quando o Lampião passou pelo Ceará, né? Aquele fazendeiro que não deixou a filha dele ir, né? Que são muitos romances que tem, que a literatura, né, nos fornece isso. Então, essa parte eu trago para os alunos ter acesso. E lendas, né? Que muitas coisas, muitos eles sabem de videogames, eles sabem de filmes, séries, mas eles não sabem o romance que o cordel traz. Então, isso é importante e eu vou trazendo para as aulas de história. Algumas aulas específicas, eu trago o cordel para auxiliar o livro de história. Então, é basicamente isso. Muito bem, professor. Parabéns aí na sua participação, a sua colaboração conosco como historiadores e também unindo a questão da literatura, né? A questão do cordel, da história. Então, isso é muito importante. Sempre que a gente tem e que é possível a gente fazer, a gente tem feito, né? Para que a gente basicamente, a gente não possa esquecer, né? Que a nossa raiz está sempre ali trazendo a literatura com a história. Inclusive, eu tenho aqui um livro, né, do professor Francisco Damasceno, né, da UES, que ele fala justamente sobre os versos cantadores, e aí toda essa trajetória dos cantadores, ali do início, né, no sertão, que traz com a Urbano. Aí, quando o senhor falou, muito bem, lembrei, né, sobre esse livro também, que é importante a gente colocar no ensino de história. Vou chamar o professor aqui, Camilo, né, e passar a palavra para que o professor também dê suas contribuições aí sobre a importância do ensino de história, que é o nosso tema, né? E aí, abraço a todas as autoridades que estão participando conosco, né, virtualmente. Sempre é muito bom lembrar, nós temos aqui alguns recadinhos, né? Daniel, saudações, Daniel. Tudo bom? Boa noite. Esse aí é a fera. Temos aqui, muito bem, professor Otávio, por adotar essa metodologia participativa lúdica. Olha só, dando palminhas, né? Então, você pode colaborar conosco, né? Compartilhando, curtindo e comentando a nossa conversa literária. Professor Camilo, com o senhor.
Reginaldo, Otávio, eu me senti muito provocado. Fique a palavra aí para o senhor. Eu estou dizendo que me senti muito provocado com a fala do Otávio, né? Porque a forma como ele traz o cordel para a sala de aula, né, é muito positiva, porque quando a gente está na academia, quando termina a graduação, que faz mestrado e doutorado, há uma certa barreira, porque os nossos professores, muitas vezes, né, a Otávio citou aqui a orientadora dele que está aqui com a gente, que coisa boa, né? Às vezes, nós, como estudantes de história, a gente tem uma certa resistência em trazer os autores, em trazer os teóricos da história para dentro de sala de aula, porque a gente acha que os meninos não vão entender, porque estão num outro nível. E quando o Otávio diz que trabalha história através do cordel, ele dá uma lição para nós de teoria da história. Né? Isso é uma forma muito fluente de promover o diálogo, como você falou, Reginaldo, da literatura, e mais envolvente também. Quando você propôs o desafio para a gente falar sobre o ensino de história, eu me preparei assim para conversar com você que está aí do outro lado e que está assistindo aqui, que tem a alegria de acompanhar sempre o Reginaldo como um difusor da cultura nordestina, um difusor da cultura brasileira, como ele sempre fez aqui, em diversas áreas, né? Porque o Reginaldo escreve, ele tem uma militância na Guarda Municipal, e isso é bom porque vai promovendo o diálogo, é historiador. E aí, Reginaldo, eu fiquei perguntando assim, eu fiquei pensando em perguntar para quem está assistindo do outro lado, assim, quem é que gosta de história? A ideia era provocar para você que está aí nos vendo, se você gosta de história, né? E aí, para você gostar de uma coisa ou não, você precisa saber o que é, né? Então, assim, o que é a história? E aí o Otávio falou uma coisa tão legal na fala dele, ele disse que os meninos sabem de coisa lá de São Paulo, da França, do Egito, né? Como a gente está acostumado, mas se perguntar algo sobre a natureza do Ceará, sobre a flora cearense, sobre a fauna cearense, qual desses meninos vai ter condições de entender, por exemplo, porque aqui a gente está falando de história, mas vamos pensar um pouquinho da natureza e do papel da natureza para a história, né? A importância da água para a história do Ceará, por exemplo, né? E às vezes a gente fica criando certas barreiras, porque segue o que está no livro didático, que sem dúvida é um instrumento muito importante, mas deixa esse afastamento ser criado de modo que os meninos, como disse o Otávio, sabem coisas da França e do Egito, né? E não sabem muito pouco do Juazeiro do Padre Cícero, do Canidé de São Francisco, de Fortaleza de Iracema, né? Se bem, fazendo um parêntese aqui ao Otávio, né, que a gente sabe das histórias de Carlos Magno através do cordel, né? Então, o imperador lá europeu, que a gente ouvia muito falar através das lições em cordel. E quando eu estou provocando os meus alunos, eu digo o seguinte: olha, qual de vocês que está aqui agora em sala de aula seria capaz de rasgar o seu livro didático? E aí, quando você faz uma pergunta dessa natureza, sempre aparece assim um mais atirado, né, um mais para frente, que diz assim: eu rasgo, professor, na hora eu rasgo. Bem ligeirinho aqui aparece 1 ou 2 ou 3 ou 4 que rasgaria o livro, né? E eu estou aqui, eu fiz uma pergunta objetiva, eu quero uma resposta objetiva. Quem rasgaria o livro, sim ou não? Né? Por que rasgaria? Por que não rasgaria? Né? Então, assim, a gente sempre encontra alguém que rasgaria o livro. E aqueles que não rasgariam dão os seus motivos. Não, é o livro, é importante, custou dinheiro, alguma coisa. E aí eu mudo a pergunta, né? E se você fosse para casa e lá seu pai ou sua mãe pedisse para você rasgar o seu álbum de fotografias? Quem de vocês aqui rasgaria o álbum de fotografias? E aí é mais difícil, né? É possível aparecer um mais envolvido que diga que sim, mas a grande maioria diz que não. E aí eu pergunto de novo, por que você não rasgaria seu álbum de fotografias? E eles dão os mais diversos motivos, né? Porque custou dinheiro,
né? Porque ali tem um registro importante de um momento da minha vida, porque a fotografia é uma lembrança, porque se eu rasgar, meu pai e minha mãe me matam, né? E aí eu digo que tudo isso são motivos importantes, mas falo para eles também que eles não vão rasgar o álbum de fotografias, porque ali no álbum tem a história deles. Então a gente não rasga a nossa própria história, né? Nenhum de nós seria capaz, a gente pode até não gostar muito dela, mas ela é extremamente necessária para preservar esse aprendizado e para fazer com que a gente, ao olhar para todo esse passado que a gente carrega, que a gente ajudou a construir, e aí eu estou falando da nossa história pessoal, da nossa história de vida, que se confunde com essa história maior que a gente estuda nos livros didáticos. Pode não parecer, mas como disse o professor Otávio, nós estamos lá, nós também construímos essa história. E aí, ao provocar os meninos para dizer que o álbum de fotografias é o lugar onde, por exemplo, está registrada a história deles, a gente começa a promover essa aproximação. E isso também é uma lição de teoria da história, como faz o Otávio através do cordel, né? Se a gente recuperar um pouco a ideia do cordel como essa poesia cantada, que era inclusive feito para iletrados, né? Porque você pegava uma pessoa que lia e ela lia ali nas feiras e no meio das praças para as outras pessoas, e fazia com que essas histórias fossem passando através das memórias, das lembranças, né? A gente tem nessa experiência do cordel uma valorização dessa história que está mais próxima de nós, né? E aí o terceiro ponto, para encerrar aqui minha participação por hora, né? Que tempos são esses? Né? Por que é tão importante a gente falar de história num momento como esse que nós estamos vivendo as nossas vidas? Ontem, como eu falei, Dia Nacional da Educação, com uma referência direta a Paulo Freire, né, que é o patrono da educação brasileira, né? A importância da história se traduz pela necessidade do aprendizado e também por algo que ele disse lá no Pedagogia da Autonomia, né? A convicção de que primeiro, a mudança é possível. A gente precisa acreditar nisso, né? É preciso acreditar que a mudança vai se dar tanto no nível pessoal, cada um de nós, quanto no nível processual da sociedade, constantemente. A gente precisa lidar com as permanências, elas existem, né? O historiador francês Jacques Legoff já fala isso, né? Que a história é a dinâmica entre mudanças e permanências, mas a gente também precisa acreditar que a mudança é possível, ou seja, nós não podemos perder a esperança. Também tem um livro do Paulo Freire chamado Pedagogia da Esperança, né? E a segunda coisa, que também está lá na autonomia, é a consciência do inacabamento. A gente aprende até o último suspiro. A gente aprende até o último momento das nossas vidas. Essa necessidade de aprendizagem é o que nos torna humanos. A gente aprende e compartilha experiências. Então, a história ela vem como esse combustível que nos ajuda a dar uma liga na nossa vida, ali o cimento entre os tijolos. Né? Se você pensar na metáfora da casa, né, que a gente precisa ter alicerces até chegar ao teto para se garantir uma segurança, a história funciona ali desde o princípio, da criação dessas bases, e ela está nas paredes da nossa vida como se fosse o cimento entre os tijolos, né? Então, daí a importância dela, e daí essa provocação que o Otávio faz, que o Reginaldo faz na vida dele no trabalho, né? Que eu faço com os meus alunos, hoje numa posição como diretor de escola, mas eu nunca deixo de dizer que eu sou professor de história e que o aprendizado é constante, e inclusive nós estamos aprendendo uns com os outros. Eu acho que essa é uma provocação bem positiva e o Otávio está de parabéns, viu? Opa, muito bem, professor. Agradecer aí as suas referências, né? E eu mandar um alô para o nosso amiguinho aí, Gregório, né? Que está acompanhando, com certeza aí, né? Tem algumas artes aí atrás também, né? Com certeza teve o dedo aí do Gregório. Né? Um abraço aí também. Daniel que está participando conosco, né? Temos aqui o Suevan, um grande amigo de Calcaia, que está sempre compartilhando também cultura, está aí à frente, participando e colaborando também agora na pandemia, mais ainda do que nunca, todos que fazem parte da diretoria do Grêmio, né?
lá de Calcaia, onde ele sempre está compartilhando conosco. E aí depois aqui a fotografia é um momento. Ela é tão importante que jamais você terá a oportunidade de bater do mesmo jeito, né? Bater aquela fotografia, resistir aquele momento, de fato não podemos, né? Assim como a história. A fotografia é um momento único para a vida inteira. E essa relação, professor Camilo, que o senhor fez, né? Sobre rasgar o livro didático, né? E vai em sua casa, faz essa reflexão, né? Pegue seu álbum, né? E rasgue também. Isso aí foi muito importante, né? Para a gente também, né? Enquanto alunos, eternos alunos, né? E aí me fez lembrar uma disciplina que eu tive que ministrar em uma determinada escola, onde eu levei um jornal, perguntei primeiramente lá na turma que era do ensino fundamental, né? Fundamental 1, perguntei a idade do aluno mais velho. O aluno mais novo, fiz aquela relação. E daí eu peguei um jornal, né, de 2003, um outro de 2001, e aí quando eu apresentei, o aluno disse, vixe, é mais velho do que eu, né? E uma determinada série que disse, vixe, é mais velho do que eu, né? E aí eu fiz aquela relação. Eu disse, olha, como esse jornal é importante. Aí eu fui apresentar, o jornal ainda consta aqui comigo, né? E aí eles ficaram observando a imagem. Aí, professor, mas ele é tão velho, já está com cor diferente. Aí eu comecei conversando, disse, olha, você sabe por que esse jornal é tão importante para mim? Daqui a pouquinho, ao final da aula, eu vou dizer. E fui trabalhando uma poesia que estava no jornal, né, uma imagem de atores que estavam no jornal, que lá tinha uma peça teatral, e fui elaborando um diálogo com eles. Observe a importância, né, da história, a importância desse registro, dessa fonte. E eu comecei a explorar também um pouco sobre isso. Quando, de repente, eu viro o jornal e está lá, né, estampado, durante toda a capa, o caderno todo, poesias de Reginaldo Nascimento, né? E eu perguntei, no começo da aula, eu tinha colocado lá o nome, né, no slide, isso aqui o nome curtinho, Reginaldo Nascimento, eu perguntei, olha só, vocês conhecem o escritor, o poeta Reginaldo Nascimento? Aí, não conheço, não. Vocês acham que ele é cearense? Como é que é? Vocês conhecem algum autor? Aí, sim, conheço Raquel de Queiroz, né? Conheço Patativa da Saré. Aí um disse, tio, eu conheço, mas os escritores, a maioria dos livros morreram. E aí eu peguei e disse, olha, pois eu vou mostrar um outro para você. Peguei o jornal com as poesias de Reginaldo Nascimento, peguei o meu livro de poesia Reginaldo Nascimento e fiz esse contrapeso. Olha só, você disse que não conhece, pois eu lhe apresento agora. Aí eu fiz a declamação da poesia, olhei para o meu amigo, também professor que estava em sala de aula, professor, o senhor conhece o Reginaldo Nascimento? Aí ele foi, apresentou, né? É o senhor que está conosco, né, que é Reginaldo Nascimento. A criançada ficou ali abismada. Como pode? Mas só tem um jornal tão antigo, mais velho do que eu. E aí eu trouxe, professores, né, e amigos que estão participando conosco, essa relação. Que valor nós temos através do documento, né? Porque para mim, enquanto historiador, mas antes de historiador, mas como pessoa, acarreta para aquele documento ali, para aquele jornal, um sentimento maravilhoso, né? Um valor muito importante. Enquanto para outros não tem o devido valor, né? Eles não compreendem isso. Então, a gente faz também, vez ou outra, uma relação para que a gente possa, como o senhor muito bem colocou, né? Colocar a relação do valor. O que é que significa para você o álbum? Né? O seu álbum de figurinha, o seu álbum de fotografias. Mas, enfim, muito obrigado aqui a presença dos senhores e das senhoras. Vamos aqui mais alguns comentários. A Kelma compartilhando aqui ótimas metáforas, professor Camilo. Eliana Queiroz, não rasga um livro. Olha aí, ó. Aí ele está compartilhando aqui também, né? Professor Camilo, agora vou ler Paulo Freire, Pedagogia da Esperança. Olha só. E você que está participando hoje pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. E se inscreve no nosso canal, tem aí o link, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. E você vai poder compartilhar também outras temáticas que já passaram por aqui. E esse livro que está aqui, este lado, né? Falando um pouco também aí sobre a história dos cancioneiros. Vai o valor para o professor Marielson Carvalho, que já esteve conosco aqui na nossa conversa literária. Se você tiver alguma dúvida e quiser rever alguns momentos, inclusive essa conversa literária desde o início,
vai lá no nosso Facebook, no Instagram e também no YouTube. Não se esquece de se inscrever lá no YouTube, pois temos bastante novidades. E eu vou chamar agora, compartilhar com vocês um vídeo bem curtinho, né? Que eu vou pegar aqui a imagem e vou compartilhar para ver se vocês reconhecem o nosso convidado. Deixa eu só abrir aqui a tela. Só um instantinho. Compartilhando agora. Deixa eu ver aqui. Pronto. E vai um alô também para o Suevan mais uma vez. Suevan sempre compartilhando conosco. Sempre está aqui na nossa conversa literária, né? Professor Camilo já está, o Gregório, forte abraço, Gregório. A Bianca Cardoso aqui também, né? Mandando um alôzinho aqui, para que a gente possa compartilhar, as crianças participando da conversa literária. Olha, nós lançamos um livro chamado Reflorescer Poético, um novo jeito de enxergar o mundo. E eu pergunto ao senhor e à senhora que está participando conosco, se conhece esse jovem que está aqui ao nosso lado, né? Conversando um pouco conosco. Agradecemos a você que está aqui participando através das mídias digitais, conectadas no perfil de Reginaldo Nascimento, Poesia no Ar, como... Olha só, esse aí... Tem uma pausa aqui no nosso vídeo. Agradecer a Deus por esse momento. Ao lado aí, né? É o nosso amigo professor Camilo. Isso mesmo, ele que abrilhantou a nossa conversa literária especial, o lançamento, né? Foi Reflorescer Poético. Então, eu trouxe essa imagem aí para homenagear também o professor Camilo, que esteve conosco durante todo o evento. E aí, eu mandar um alô também para a professora Crislaine, que está participando conosco, lá de Sobral. Aquele aqui. Lembramos que, em cumprimento às medidas sanitárias, não foi possível realizar este evento de forma presencial, mas, dada a relevância do projeto, os organizadores resolveram promover de forma virtual. Portanto, sejam todos bem-vindos. Então, esse aí foi uma pequena homenagem que nós trouxemos aqui para o professor Camilo, né, que esteve conosco, apresentando, divulgando o nosso programa Conversa Literária, de forma especial, né, no lançamento do livro. E aí, professor Camilo? Deixa eu abrir aqui, mandar aqui um alô, professor Cavalcante, José Cavalcante, parabéns, momento único. O professor também aqui em Maraguape está compondo algumas antologias, né, de nossa organização, Amaral Renata. Professor Camilo, nós vimos aí o senhor apresentando, né, o lançamento do livro Reflorescer Poético, um novo jeito de chegar ao mundo, fazendo história conosco. Faça seus comentários a respeito desse processo. Eu sei que assim, você convidou a mim e o Otávio para a gente falar sobre ensino de história, né? Mas eu queria fazer uma aproximação com a poesia, sabe? Que é o tempo que a gente está vivendo, a necessidade que nós temos, e eu acredito que é o instrumento de trabalho do Otávio, e como ele trouxe e trabalhou isso na graduação, no mestrado, vale muito a pena a gente imaginar um pouco essa sensibilização através da poesia, né? A poesia nos ajuda a construir sonhos, né? E quando ela passa a existir, ela ajuda a traduzir esses sonhos, né? Porque todos nós, em algum momento da vida, a gente escreve alguma coisa, mas nem todo mundo consegue escrever poesia, né? E quando a gente se aproxima do cordel, especialmente, ele exige ainda uma forma, né? Que para os iniciados a gente chama de métrica, né, professor Otávio? Existe uma métrica, né? E pode aparecer de diversas maneiras. Você tem de 4 estrofes com 4 versos, tem as sextilhas, tem as septilhas, tem as com 10, com 11, é impressionante a diversidade dessa literatura. E aí, fazendo essa ponte, né, essa ligação com a história, com o que a gente viu lá no Reflorescer Poético, porque qual é, na minha opinião, a grande contribuição, né, é exatamente a coletânea, é você poder compartilhar de perspectivas do país inteiro, né? Você teve ali mais de 50 autores da grande maioria dos estados do país inteiro, né?
homens e mulheres que têm atuação em diversas áreas, e isso é uma ponte muito produtiva com o que a gente está chamando de história na noite de hoje, né? Para mim, é um marco muito importante. Por quê? Refletir sobre os tempos atuais a partir dos tempos passados, né? Entendendo a importância que esses tempos passados têm na construção do presente e na afirmação de um possível futuro. Se a gente pensar bem mesmo, o que a gente tem nas mãos? A única coisa que a gente tem nas mãos é o nosso presente. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. E nessa dinâmica temporal, a gente precisa esticar um pouco mais essa relação e tentar dialogar com o passado, e a gente dialoga através das fontes, como você citou, o uso do jornal em sala de aula, que também é muito importante, né, para você fazer uma relação de proximidade com o seu aluno, inclusive trabalhando com jornal, que é uma coisa tão efêmera, né? E importante, a gente pensa muitas vezes, né, que o jornal é aquilo que amanhã não tem importância, que a gente escuta no filme, escuta na novela que amanhã está embrulhando peixe, e não tem a perspectiva de que o jornal derruba presidentes, derruba governos, né? Ele pode fazer isso também, ele também tem essa dinâmica, ele contribui com essa dinâmica, nada acontece sozinho, mas cada um de nós dá uma parcela de contribuição para aquilo que está acontecendo agora e, portanto, com o que aconteceu durante o tempo, né? E também, encaminhando para o final do meu comentário, pensar nessa perspectiva, assim, o que a gente está vivendo hoje, né? Eu já falei do Dia da Educação, que foi ontem, mas para hoje, especialmente, né, 29 de abril, é uma data muito triste para o nosso país, porque atingimos 400 mil mortos pela Covid. Assim, a gente não pode abrir mão de pensar a perspectiva desse tempo presente marcado pela dor, pela ausência, pelo luto, que muito provavelmente já deve ter batido a porta de todos nós, ou que estamos participando através das redes sociais, ou de nós três que estamos aqui conversando, né? Então, assim, essa experiência, a experiência de tempo que a gente tem, e que eu espero, que aqui é o meu voto de saúde, né, professor Otávio, assim, a gente possa desejar saúde para todo mundo, para que em breve a gente esteja contando essa história, né, mas não sem considerar a quantidade de pessoas que não foram capazes de sobreviver a isso que está acontecendo. Então, assim, marca a nossa história coletiva, marca a nossa história pessoal, e já, isso que estamos vivendo hoje estará nos livros didáticos e estará também dentro das salas de aula, né? Se não, já está, porque se tem um aspecto da sociedade extremamente atingido pela pandemia, é a educação, né? É a educação. Muito provavelmente a gente estaria organizando esse bate-papo de outra forma, de uma outra natureza, quando a presencialidade era mais constante em nossas vidas. Então, assim, a gente não pode negar em nenhum momento a importância do tempo histórico, a importância do registro histórico, né, a importância dessa vivência de história para o que a gente está vivendo hoje, para que a gente possa, inclusive, ensinar para as próximas gerações, como você acabou de citar aqui, os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, as crianças que estão aqui nos acompanhando e também querem aprender com tudo isso, né? Muito bem, professor. E nós temos aqui um recado também, né, do nosso amigo, o professor José Cavalcante, né? Ele diz, verdade, amanhã faz 30 dias que eu perdi meu avô, né? Levei ele para o lançamento do Guarda Municipal em Versos. Ele era o meu grande amigo, hoje também estou lutando, estou com Covid, né? Saudações aí, nosso amigo, professor, poeta, né? Se você quiser também conhecer um pouco sobre o seu trabalho em Maraguape e tantos outros trabalhos que ele tem realizado aí no YouTube, né? Poesia tem o canal dele aqui no José Cavalcante, então pode também aí compartilhar. Ele tem um trabalho muito bonito presente lá em Maraguape, e também a gente não poderia deixar, né, de mandar um alô para todos aqueles que em algum momento esteve de luto, né, por conta de um familiar, de um amigo, que na realidade todos nós temos um momento de luto por conta de tantas vítimas que já
já estão aí contabilizadas, nem sempre é somente números, né? Porque para alguns existem números, mas para outros não. Esses números, existe sim uma relação com nomes, né? Então, cada vez mais próximo das nossas famílias, enfim. E o programa Conversa Literária, ele iniciou justamente com esse objetivo de compartilhar, né? Utilizar esses canais, seja no podcast, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, para que nós pudéssemos, com um momento como este, também difundir a cultura, a literatura, seja como a cultura como um todo, mas também poder suavizar o tempo que nós estamos vivenciando. Ora, já visto que em algum momento a gente liga um canal de televisão, liga uma TV por assinatura, a gente tem as manchetes. E aí a gente trouxe esse momento também para fazer uma reflexão sobre isso. Precisamos assistir para poder estarmos aí sempre conectados com as notícias ou informalmente ditas. Enfim, mas aí a gente traz essa perspectiva também. O livro Reflorescer Poético, Um Novo Jeito de Chegar ao Mundo, foi a realização de um sonho de muitos autores e atenuou os impactos da pandemia por algum momento para quem estava envolvido. Isso mesmo, Kelma. Obrigado aí pelo comentário. Professor Cavalcante está aqui também. Meus sentimentos e desejo de melhoras para você. Pessoal, nossa conversa literária está muito boa. Daqui a pouquinho a gente vai participar, né, para as considerações finais. Mas antes disso, eu vou já passar a palavra para o nosso amigo, professor Otávio, para falar um pouco mais da relação do cordel. Mas eu tenho um amigo para compartilhar um vídeo, que é o poeta, também eu vou abrir aqui para vocês, só um instantinho, nosso giro cultural. E aí eu vou apresentar um vídeo, né? Deixa eu ver aqui, giro cultural. E daqui a pouco a gente vai estar com vocês, que é o Costa Sena. Eu vou só abrir aqui a nossa vinheta do Giro Cultural e você pode participar também conosco, mandando a sua mensagem e deixando a sua sugestão de pauta para as próximas conversas. É proibido permitir que a maldade tome conta do mundo de vivemos, que nos roubem um pouco que ainda temos de prazer, de paz, dignidade. Permitir que a tal obscenidade nossa mente invada sem sair. É proibido deixar-se exair o amor, que é o que nos faz humano. É proibido permitir que os tiranos de nós roubem o direito de existir. É proibido permitir. É proibido permitir que a justiça seja sempre a favor dos poderosos, que os maus sejam os vitoriosos, que o amor se manche na cobiça, que a paz que outro fala na missa se restrinja apenas ao sermão, que a guerra de nação contra nação extermine o sonho da criança, que o verde, tão belo da esperança, perca feio pra que corrupção. Esse se refrão por aí, é proibido permitir. Esse se refrão por aí, é proibido permitir. É proibido permitir que os primeiros retroceiros de ódio e intolerância, que os anos dourados da infância se maculem nos peitos traiçoeiros, que o sangue dos bravos guerrilheiros tem nascido tornado derramado, que o pobre prossiga manobrado sem direito a uma identidade, que a mentira derrote a verdade e até seja artigo de mercado. Esse se refrão por aí, é proibido permitir. Esse se refrão por aí, é proibido permitir.
isso aí, nosso giro cultural com Costa Sena, poeta, cordelista. Ele também faz um projeto maravilhoso, né? Apresentando aí as crianças, né? Através do cordel. Ele vem também fazendo um grande sucesso, apresentação. Então a gente colocou aí um trechinho, né? É proibido permitir, com o nosso amigo Costa Sena. E eu chamo agora o nosso amigo, né, professor Otávio, para falar um pouco mais dessa importância, né, da nossa temática de hoje, e já puxando um pouco para nossas considerações finais. O nosso papo está muito bom, mas nós temos que cumprir um horário, né, rígido, que a produção tanto exige, e também você que está acompanhando, para que você tenha outras programações ao longo da noite e do dia que estiver acompanhando nas outras redes sociais. Professor Otávio. Pronto. O que eu achei importante, muito bacana, né? Acabamos de ver o rap, né? Junto com o repente, né? Junto com a cantoria nesse vídeo que acabamos de ver. Então é muito bacana. Outra coisa que eu achei importante na fala anterior é sobre a questão do jornal. Achei muito importante que você vê que a questão da história e memória, né? A memória de um povo. E aí, onde entra o cordel? No século passado, no início de 1900 também, mais ou menos, 1920, por aí, onde o cordel é importante, que onde o jornal impresso não alcançava, o cordel alcançava. Por quê? Os jornais geralmente alcançava, era destinado aos grandes centros. E o cordel ele vai lá para o interior do estado. O cordelista escreve, fala da situação, reúne o povo e começa a discursar. E depois mostrar o cordel. O repentista ele vai cantar o que estava acontecendo em falando de Nordeste, todo o Nordeste, todo o cotidiano. Então, o cordel, essa é a importância do cordel no ensino de história. Então, onde ninguém tinha voz, o cordel foi lá e mostrou a poesia, como o professor falou, o professor Camilo falou. Olha a importância da poesia. A poesia é aquilo que está na nossa alma, está dentro de nós, é o que nós queremos botar para fora, não conseguimos, vamos lá e escreve. Então, quando Patativa e outros, né, Grande Arevaldo, Viana também, ele escreve no coração, escreve poesia, cordel. Então, essa importância toda eu trago para o ensino de história, porque o cordel é vivo. Você vê que o cordel vai chegar no Brasil com os portugueses. Século XIX, o cordel vai começar a ganhar força. Então, o cordel está vivo. Ele até hoje é utilizado. Estamos falando hoje do cordel. Embora tenha todos os problemas na nossa sociedade, mas o cordel está vivo na sala de aula, no evento, no encontro. Então, tudo isso é importante, que fala dessa questão da literatura, cotidiano, né? O próprio ensino de história. Então, no meu caso, a minha pesquisa, o que eu faço em sala de aula? Eu trago o cordel, né? Eu trago a literatura, o romance, para dentro da sala de aula através do cordel, para que seja passado aos alunos o seu cotidiano, o que eles precisam conhecer das raízes do Nordeste, do Ceará, para que eles possam ter acesso a isso. É a importância que eu vejo do cordel para o ensino de história. Na leitura, você incentiva os alunos a lerem. Então, o cordel é um grande incentivo na leitura. Hoje ninguém quer ler. Um exemplo, ninguém quer ler. Vamos trabalhar com cordel. Vamos ver como é que escreve. Vamos ouvir uma música, um repente. No início, se você colocar para os alunos um repentista, eles não vão nem entender. Mas na terceira vez, na quarta vez, eles já estão repetindo, já estão parafraseando o cordelista. Então é importante, o cordelista, o repentista. Então a importância é isso no ensino de história. Agregar, trazer algo de importante, né, que atraia, que faça com que os alunos possam gostar do ensino de história, gostar das aulas de histórias, né, da aula de história. Então, esses atrativos, né, esse paliativo que eu trago para a sala de aula é para a função de melhorar no ensino, né, trazer o aluno para dentro da aula, né, porque às vezes o aluno não está dentro da aula, tá sentado na cadeira, mas o pensamento está em outro canto, está no celular escondido, dentro da mochila. Então, quando eu tento fazer isso nas aulas de história, é para que o aluno passe a ter esse gosto. Na escrita, ele vai começar a escrever muito bem. Então, o aluno vai começar, a partir que ele vai treinar as atividades e o cordel, ele vai ter uma melhora na escrita perfeita. Eu já observei isso, escrita, na leitura. Então, tudo isso é o que eu tento trazer para a sala de aula no ensino de história. Como já comentei de novo, sem desfazer do livro didático. O cordel, eu trago
como uma ferramenta pedagógica. Então, tem o livro didático, que é a base, e tem a ferramenta pedagógica, que eu chamo de ferramenta pedagógica, que é o cordel. Então, eles andam junto, mas a suma importância, o livro didático é muito importante para a sala de aula, para o aluno. Poucos professores só têm um livro didático como auxílio. Então, o ensino de história é isso, né? Então, mandar um abraço a todos, né, que estão nos assistindo, e que o programa é bacana. Eu espero outras vezes, né, assistir ou ser convidado. Próxima quarta ou próxima quinta estarei assistindo o programa, sem problema. Então, um abraço a todos. Quero fazer lembrança da memória do Arievaldo Viana, um grande cordelista. Arievaldo Viana nos deixou ano passado, certo? Está no céu uma hora dessa, e ele conhecido no Brasil todo. Um dos livros da minha pesquisa alguns livros, né? Mas o livro Acorda Cordel na Sala de Aula, de Arievaldo Viana, muito importante, me dá base na minha pesquisa. E o Arievaldo Viana é da Academia Brasileira de Cordel, né? Então ele é um cearense, ele é natural da região do Quixaramubim, mas morou muito tempo em Caucaia, certo? Então, um abraço aos professores de história, um abraço a todos que estão nos assistindo, e agradeço por ter vindo aqui. Um abraço, professor. Então, muito bem. Obrigado, professor, pelas suas considerações. Temos aqui o nosso amigo também em comum, o professor de História, né, Roberto Gadelha. Professor Otávio, no caso do senhor, tem um tema ou usa vários temas durante o ano? Ele está fazendo aqui uma perguntinha diretamente ao senhor, né? Pode ficar à vontade aí. Se você tem um tema específico, ou o senhor vai variando com a disciplina? Eu vou variando de acordo com o livro didático. Quando eu chego no conteúdo de História do Brasil, já é o momento que eu trago o cordel. Mas sempre eu trago o cordel para falar do cotidiano dos alunos. Então, tudo está dentro do cotidiano. Então, tudo é literatura, tudo é cordel. Quando eu chego em História do Brasil, né, o período que é a História do Brasil, é onde eu aplico o cordel. Mas tema específico, não. Às vezes, também no 6º ano, alunos muito novos, né, de 12 anos de idade, eu trago um cordel para eles conhecerem. No início, eu começo a ler para eles, fico rindo, mas depois eles vão se interessando e já querem ler o cordel. Então, eu trabalho dessa maneira. Dependendo da sala, não tem um valor assim. Perfeito, professor. Olha só, tem uma imagem aqui, né? Olha esse jornal, a gente falando um pouco aí sobre, né, a fonte, né? Aí eu tenho aqui um jornal onde tem uma homenagem ao Patativa do Assaré, né? Patativa do Assaré. E a data, nós não podemos deixar de anunciar, né? Essa data aqui, ó, foi 14 de julho de 2002. Dá até medo, né? Como a gente sabe, de tocar, eu tenho ali guardadinho ali, separado bem direitinho, para que a gente possa aí deixar por bastante tempo, né? Então, até eu tocar, eu tenho cuidado, né, com isso. Então, aqui, esse período, 14 de julho, foi justamente uma homenagem ao Patativa do Assaré, no caderno Cultura, no Diário do Nordeste, né, que saiu sempre aos domingos. E aí veio toda a trajetória, né, no caderno sobre Patativa do Assaré. Olha só, toda a trajetória do Patativa do Assaré, onde ele veio homenageá-lo assim que ele veio a falecer. Só que aí tem um detalhe interessante, né, que eu tenho aqui no final desse caderno, né, nós temos aqui poemas de Reginaldo Nascimento, né? Eu tive a honra, né, de compor esse caderno, né? Foi o último caderno de cultura que teve um jornal completo, né, com homenagem ao nosso querido Patativa do Assaré, onde eu escrevi, dentre elas, né, tem várias poesias, dentre elas Caba da Roça. E aí houve essa figura, né, essa gravura muito interessante que o Amaury, né, o repórter Amaury Cândido, que na época estava lá coletando as informações sobre o jornal, responsável por essa coluna, né, Cultura, aí pôs. Então, até hoje, eu sinto um grande orgulho, né, de apresentar a todos que nos acompanham, né, esse jornal que é de grande valia, né, sobre a cultura popular que traz a figura de Patativa do Assaré. E aí, como prêmio,
tenho lá as minhas poesias. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência, sua participação conosco no programa Conversa Literária. Se você assistiu hoje pela primeira vez, não te preocupa. Vai lá no nosso YouTube, se inscreve no canal para poder divulgar ainda mais cultura, diversão e arte. Temos aqui alguns amiguinhos também mandando aqui o seu alô, Leonardo Lima, mandando aqui o alô, forte abraço, Leonardo, tantos que participaram conosco. Temos o Tuca Lima, lá da Bahia, temos outros Alan Braga, tantos outros que já passaram conosco. Agora só tem um detalhe, para você marcar realmente a sua presença na nossa conversa literária e poder ter esse feedback ao vivo, é necessário você dar o seu likezinho, né? Também, e curtir no Facebook para poder a gente receber aqui a notificação e anunciar o seu nome. Da mesma forma, dando uma boa noite aqui no chat para a gente poder acompanhar. Enfim, então fico muito feliz, professores, né, pela presença dos senhores aqui conosco, né, pela amizade e levantando realmente uma bandeira de uma palavra-chave para os dias atuais, né, que a gente está aí sempre batalhando, que é a resistência. Professor Camilo, então nós temos, né, sempre essa palavra-chave em nossas vidas sobre a resistência. E momentos até iniciais da pandemia, alguns gestores, né, seja ele o federal, né, sobretudo o maior marco, né, federal, mas aí outros gestores também que tentaram menosprezar a história, a disciplina história nas escolas públicas, privadas, nas universidades. Então, fica aí o nosso hashtag resistência e vamos sim construir novas histórias. Professor Camilo, por gentileza, faça aí suas considerações finais e vamos passar também daqui a pouquinho ao professor Otávio. Reginaldo, eu agradeço inclusive por essa chamada que você colocou, né, para nós que estamos dialogando constantemente com a cultura, que temos um compromisso com a educação, né, a partir, por exemplo, do que o professor Otávio falou, né, do uso do cordel em sala de aula, né, dessa literatura que resiste, dessa literatura que dialoga com tudo e com todos os temas, e resiste, e para nós também, como professores de história, aos colegas aqui a quem eu saúdo, né, quero agradecer ao Leonardo e à Eliana, que são dois colegas que trabalham comigo e estão aqui conosco, né, mas também ao professor José Cavalcante, a Kelma, que está aqui com a gente, né, e outros colegas que estão assistindo aqui, e pensar exatamente isso, né? Não podemos baixar a cabeça, não podemos achar que as coisas estão perdidas, pelo contrário, a gente precisa se envolver cada vez mais, não achar que ensino de história é doutrinação. Acredite, pessoal, ninguém faz ninguém pensar de uma maneira equivocada ou do jeito que a gente quer que o outro pense. Isso não é verdade, pelo contrário, a gente precisa apresentar formas com que os nossos estudantes, né, que estão se constituindo numa parte tão importante da vida deles, como crianças e adolescentes, né, que eu acredito que o Otávio não falou se ele está no ensino médio, no ensino fundamental, mas a gente tem essa experiência, né, eu já passei pelo ensino fundamental, no ensino médio e até no ensino superior. Lá no ensino fundamental e médio, essas crianças, adolescentes, esses jovens estão se constituindo na sua experiência de mundo e de vida e construindo os pressupostos que eles vão carregar durante a vida inteira. Então, esse olhar para o passado, esse olhar cuidadoso com o diálogo que a gente precisa ter com as pessoas, de forma em que é necessário ter tolerância, é necessário abrir-se ao outro para o diálogo. Isso também, no momento que nós estamos vivendo, é um sinal de resistência muito grande. E aí, para finalizar, para fazer um eco com a fala do Otávio, né? Agradecer a você, Reginaldo, a Kelma, agradecer a todo mundo que está assistindo, e divide a tela, Reginaldo, coloca o Otávio aí para ele ver as reações aqui de algumas coisas que eu vou mostrar. A importância do cordel, né, Otávio? Assim, que coisa maravilhosa. Eu tenho um colega pessoal, um cara lá de Itauá, chamado Paulo de Tarso, não sei se você conhece, o Paulo de Tarso Bezerra Gomes, né? Ele é um cordelista, um militante pelo cordel, e assim, eu tenho um monte de cordel do Paulo de Tarso aqui em casa, e para você ver
Por exemplo, esse é o Padre Cícero Romão Batista, o santo dos nordestinos. Então, com um cordel como esse, você trabalha toda a questão da cultura popular do Cariri, né? O cordel tem níveis políticos. Olha aqui um cordel que ele escreveu sobre a necessidade da reforma agrária, né? E se você quiser estudar história, por exemplo, das Torres Gêmeas, do 11 de setembro, olha aqui, ó, da ficção à realidade, Nova York em chamas. Então, ele conta a história do que aconteceu lá no 11 de setembro de 2001. Se você quiser estudar história do Ceará, olha só, a Guerra de Canudos e o Herói Conselheiro, também é um cordel do Paulo de Tarso. A gente também pode ver um pouco do Beato José Lourenço e o Caldeirão, está aqui, ó, um cordel dele. E literatura, aqui em homenagem ao meu querido Reginaldo, olha aí, olha, ele falando sobre a padaria espiritual, movimento literário, né? Traduziu para o cordel Luzia Homem, o romance no Domingos Olímpio, então você trabalha também, né? O 15, da Raquel de Queiroz em cordel, também feito por ele, né? Se você quiser assuntos políticos, está aqui a CPI, que resultou no impeachment do Collor, de 1992, né? Nós que estamos vivendo agora um momento de CPI muito sério, muito importante, né? Olha aqui um cordel muito legal, o metalúrgico que virou presidente, né? Quantos países no mundo nós tivemos a oportunidade de ver um sindicalista se tornando presidente? O Brasil é um deles. Está aqui o Paulinho, mostrar aqui a foto do Paulo, né? O poeta de Tauá. E em homenagem a você também, Reginaldo, porque se você abrir esse caderno, é possível que você tenha um registro aí do nosso querido Gilmar de Carvalho, que nos deixou essa semana, um grande estudioso de Patativa do Assaré. O Paulo escreveu, outro poeta não fez o que o Patativa faz. Né? Mas, se você me permitir, adiantado o tempo, eu queria ler, só para dar um tchau, um trecho do poema Salvem os Poetas Populares, do meu querido Moacir Mohan, sabiá jaguaranense, que é lá da minha cidade, certo? Ele é cordelista, já premiado também, né? E ele diz o seguinte, ó: as feiras do Nordeste é récita de cantadores que no solo castigado são os nossos trovadores, cantando tudo a todos, as alegrias e os engodos dos seus irmãos sofredores. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertania, é uma previsão do fim, o poeta já dizia, pois desse fim só escapa o poeta e a poesia. E dele certamente o mundo outra vez vai renascer, mas agora, se o poeta e a poesia morrer, acabou-se o que é fecundo, diga adeus para esse mundo, não tem para onde correr. Precisamos preservar este ícone da cultura, resgatando seu espaço, sua poética mais pura, para que a nossa arte não caia na sepultura. Pois termina este cordel sem nada mais a acrescentar, mas o que eu posso dizer é outra vez reiterar, que preserve no Nordeste o poeta popular. Então, assim, eu deixo o meu boa noite, digo que a gente dialogue bastante com essa poesia e agradeço a você o convite e compartilhar um momento aqui com o professor Otávio e com todo mundo que está em casa. Tchau, tchau. Muito bem, obrigado, professor Camilo, fazendo a surpresa aí para a gente, né? Muito obrigado pela sua brilhante participação, assim também o professor Otávio, todos vocês que participaram hoje, né? Você está aí de parabéns por esta noite estar compartilhando cultura conosco. Então, fico muito agradecido e não se esquece de se inscrever lá no canal Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar e participar conosco também, divulgando aí essa cultura, diversão e arte, que é Conversa Literária. Muito obrigado, professor Otávio, pela sua participação também. Forte abraço a todos de Caucaia, né? Grande saudação Azul Marinho, todos que estão aí participando, né? Professor Camilo. Então, a todos aí, uma boa noite. Até mais, professor Otávio. Valeu, professor Camilo, mais uma vez, muito obrigado. E você que está conosco pela primeira vez, né? Você só veio contribuir com o nosso debate, participando, ouvindo. Se você gostou do nosso canal, então não perde. Vai lá, se inscreve, compartilha conosco e participa, porque você pode também contribuir com a nossa conversa literária, justamente fazendo esses pequenos gestos de compartilhar, de curtir e comentar. Mas temos aí o prazer de anunciar aos senhores e às senhoras que
se enviarem uma mensagem para nós, seja no Facebook, seja no YouTube ou até mesmo no Instagram, você vai receber um livro de poesias, né, online de Reginaldo Nascimento, que vos fala. Então, muito obrigado, tenham todos aí uma boa noite, excelente semana, estamos conectados mais uma vez, obrigado por toda a participação e fique com a vinheta final para a gente poder encerrar esse momento tão rico que é Conversa Literária, Cultura, Diversão e Arte. Cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento.